Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre esses 1000 dias, né? 1000 dias é tido como o período onde você se adapta ao ambiente, principalmente do ponto de vista do sistema nervoso central. Particularmente a sinaptogênese se desenvolve nesse período, né? Mas evidentemente que isso deve estender por mais tempo. Também pode ter algumas adaptações pequenas, mas esse período de 1000 dias é considerado o período crítico de adaptação metabólica. Desde a pré-concepção até o período da concepção, você tem a influência que sua mãe e seu pai sofreram, né? Tipo mudanças epigenéticas e mutações. E quando o DNA do seu pai encontra com o DNA da sua mãe, você começa a existir. Nesse período, você carrega as mutações e as mudanças epigenéticas que aconteceram no seu pai e na sua mãe, que podem ter ocorrido nos seus avós, né? Quando seu pai e sua mãe eram fetos lá dentro da sua avó e as suas células germinativas ou a célula germinativa deles sofreram alterações. Então, realmente a gente fala que essas mudanças epigenéticas, né, essa influência do ambiente, ela tem é uma herança transgeneracional, né? Então, por 3 gerações você mantém essas mudanças. É lógico que a gente tem que estudar mais para ver até onde isso repercute, né? Os estudos sugerem que nesse período de 1000 dias, que a gente considera a sua concepção, que teoricamente é quando o DNA do seu pai encontra com o DNA da sua mãe e gera você, né? Uma célula única que depois vai se replicando no útero da sua mãe, e aí que depois você cresce, amadurece, nasce, né, e vai desenvolvendo. Esse período que você soma de 1000 dias após a concepção é o período fundamental para você se adaptar ao meio. Esse período é considerado uma janela de fragilidade. Então tudo que acontecer, né, nesse período pode influenciar você, né? Por exemplo, se a sua mãe passar fome, você vai passar fome. Ao você passar fome, isso vai influenciar você no desenvolvimento, né? Você pode desenvolver doenças metabólicas quando você passa fome. Por exemplo, se sua mãe teve um processo inflamatório, você pode ter um risco aumentado de ter, por exemplo, esquizofrenia. Se a sua mãe teve contato com alguns xenobióticos, né? Por exemplo, pesticidas, né? Por exemplo, fitalatos, ou mesmo solventes que ela entra em contato num cabeleireiro, por exemplo, ela pode ter um risco aumentado de ter uma criança autista e transtorno de atenção e hiperatividade. E se a mãe, né, tiver uma filha nesse período, ela tiver hiperandrogenismo, por motivos diversos, né, que pode ser inclusive porque ela tem o hiperandrogenismo, tem ovário policístico e não está controlado. Essa criança ela pode nascer e ter um risco aumentado de desenvolver ovário policístico. Então é um período de fragilidade metabólica, é um período de fragilidade, na verdade, onde você pode desenvolver algumas patologias, né? Então, se nós consideramos 1000 dias, seria mais ou menos do ponto de vista em que o dia zero é quando você foi concebido, né? Até 24 meses, seria 2 anos, né? Nesse período, você tem o período de vida intrauterino, que é um período bastante crítico, mas todos esses períodos são críticos. Aqui você é influenciado pelo ambiente, você é influenciado pelo estresse social, aqui você é influenciado pelos nutrientes, né? Se você consumir alimento demais, você terá riscos aumentados de patologia. Se você consumir alimentos de menos, você terá risco aumentado de patologia. Se você tiver contato com xenobióticos, você terá risco aumentado de patologia. Então esse período é o período crítico da sua vida. Esses 1000 dias nós temos que cuidar bastante, né? Eu vou para trás um pouquinho aqui, né? Eu gostaria de fazer, na verdade, pelo menos um conceito de 2000 dias. 2000 dias seria 1000 dias cuidando do seu pai e da sua mãe, né? Pegando seu pai e sua mãe, desintoxicando eles de fitalatos, metais tóxicos, né? Melhorando a função do espermatozoide, diminuindo a fragmentação do DNA do espermatozoide do seu pai, melhorando a qualidade do óvulo da sua mãe, né? Principalmente esses estudos mostrando melhora do citoplasma, né? Tentando fazer esse conceito de tratar, né? Antes de você começar a existir, que é o momento zero da sua existência, né? 9 meses antes do seu nascimento,
O seu nascimento é o momento zero quando você entra em contato com o ambiente externo, né? E durante esse período todo nós consideramos que você tem uma janela de fragilidade. É lógico que você, enquanto óvulo na sua mãe, você também sofre, né, as intercorrências que a sua mãe sofrerá. E esse período é fundamental para desenvolver uma rede de reações químicas, né, celulares, e que vai influenciar o seu organismo e a maturação. E se essa rede for desenvolvida de forma errada, influenciada, por exemplo, por vários fatores como processo inflamatório, alteração de ação de hormônios, infecções, xenobióticos, né? Isso pode gerar patologias no futuro. E nenhum órgão está isento dessas alterações que você pode desenvolver, né? Então a gente sempre pensa nesses 1000 dias exatamente por isso, né? Do momento da sua concepção a 24 meses, é onde você forma principalmente o seu ótimo ponto de desenvolvimento sináptico. Pelo menos a gente acha que sim, né? Eu digo acha porque isso realmente é um estudo, né? Mas a gente sempre acaba descobrindo coisas novas no dia a dia. E tem outro ponto importante, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de pensar no fato da gente estar trabalhando o espermatozoide, né? E o óvulo também. Então, durante esse período, a saúde da mãe é fundamental, né? Antes desse período, a saúde do pai é fundamental. E, evidentemente, que depois que a criança nasce, né, uma dieta, a saúde da criança é fundamental, né? A amamentação, né? O relacionamento social, ingestão calórica, o fato dela fazer uma atividade, né, desenvolver atividade física, né, não vou dizer exercício, né, se movimentar, consumir em termos de quantidade ótima os nutrientes, isso também é muito importante. Então a gente considera 1000 dias exatamente porque essa rede neuronal ela está perfeitamente formada com 2 anos. E como essa rede neuronal com 2 anos ela está, né, perfeitamente formada, a gente encara que esse período é o fundamental para que você tenha um período crítico de tratamento ou de prevenção, né? Então seria o momento que você previne tudo, cuida de tudo. Lógico que isso não é 100% real, né? Você tem o desenvolvimento, ele ainda continua acontecendo, né, no indivíduo, e eu acredito que ele só acaba, né, com a maturação metabólica. A maturação metabólica é quando o indivíduo, na minha opinião, fica pronto para a reprodução, que coincidiria com a maturação sexual, né, os níveis de hormônios. Porque, por exemplo, o estradiol é neuroprotetor, né? A aloperidol, por exemplo, é neuroprotetor e associada ao neurodesenvolvimento. Então nós temos que sempre pensar no futuro também. E esse ambiente que cerca você nesse período, ele pode fazer uma programação metabólica em você. Ele pode fazer uma programação ou, como o pessoal fala, uma reprogramação. Esse ambiente alterado, a falta de nutrientes, o excesso de nutrientes, eventos estressantes, infecções, contato com moléculas xenobióticas, pode alterar a programação metabólica sua, alterando sua taxa de crescimento, sua altura no final, a sua taxa metabólica, a obesidade, a sua resposta imune, a propensão a doenças, particularmente doenças metabólicas em si. Vai influenciar o início da puberdade, reserva ovariana, os níveis de hormônios e até aumentar seu risco de doenças, né? Então essa programação acontece principalmente nesses 1000 dias, né? Ela, durante mesmo que você tenha uma programação boa, né, se durante esse pós 1000 dias você não tiver uma vida saudável, é lógico que nenhum metabolismo aguenta, né? Então no útero da sua mãe, você não pode ser submetido a um estresse, a uma desnutrição ou excesso de ingestão calórica. Você desenvolve o que a gente chama de reprogramação metabólica e você, por exemplo, o meio endócrino, as alterações epigenéticas, o estresse oxidativo, a função placentária é fundamental porque tem relação com a perfusão sanguínea, né? A barreira da placenta ela deixa passar produtos e não deixa passar outros. Isso é importante que algum produto possa chegar até o seu sistema nervoso central. Isso pode, por exemplo, levar você
a ter diabetes, hipertensão, obesidade, alterações comportamentais, alterações na fertilidade durante a fase adulta. Pode, não quer dizer que vai, tá? Só o risco está aumentado, não quer dizer que você vai ter. Quando a gente fala que o risco aumenta, é simplesmente o risco que aumentou, não é certeza absoluta que você desenvolverá esse problema. Então, o ambiente é fundamental, né? Tanto eu gosto muito de pensar que você vai abordar o ambiente pré-concepção, mas também o ato de fumar, poluição, disruptores endócrinos, dieta, estresse, infecções, né? Infecções virais, fúngicas, bacterianas, o contato com solventes, tudo isso pode causar mudanças epigenéticas em você, né, nas suas células germinativas. A qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide dependem muito. Por exemplo, vitaminas e minerais diminuem a lesão ao DNA, né, do seu espermatozoide, menino, né? É lógico que se você mandar um espermatozoide e esse espermatozoide chegar com o DNA fragmentado no óvulo, evidentemente você terá uma criança com problemas, né? Ela vai carregar esse DNA fragmentado, né, na metade do DNA dela, né? Isso pode gerar alterações metabólicas futuras. E essa herança é uma herança transgeracional, é uma herança que vai atingir até a terceira geração. E o contato ambiental com essas moléculas podem causar problemas, principalmente durante essa fase crítica. Essa fase crítica, onde você está no desenvolvimento, vai atingir principalmente o sistema nervoso central. O aprendizado, o comportamento serão os mais prejudicados. E o ambiente, como os ruptores endócrinos, né, eles vão causar mudanças epigenéticas, alterar a metabolômica, gerar inflamação, alterar a microbiota da mãe, né? Há estudos mostrando que a microbiota da mãe alterada aumenta o processo inflamatório na criança. E outro dado, né? Durante a amamentação, a produção de ácido butírico pela mãe, né, diminui o aparecimento de alergias na criança que é amamentada, né? O estresse oxidativo diminui, os níveis hormonais. Você pode, por exemplo, gerar crianças prematuras com baixo peso ao nascer, complicações na gravidez, bebês com idade gestacional alterada, pode ter defeitos congênitos, né, mas anormalidades congênitas, mas o mais comum é que você tenha anormalidades metabólicas, né? Você pode comprometer a longo prazo a sua função reprodutiva, cardiometabólica, você pode ter alteração do desenvolvimento e alteração comportamental. Então o ambiente é um ambiente agressivo e esse ambiente agressivo programa a criança. Eu acredito que essa é a relação. Quando a gente habitava esse planeta antigamente, né, o ambiente, o nutriente principalmente, né, mas a presença de excesso ou falta de nutrientes fazia uma espécie de programação metabólica na prole. O estresse no ambiente também gerava uma prole alterada. Isso foi selecionando, né, as espécies. Imagina assim que a gravidez no ambiente altamente estressante gerava crianças que tinham um comportamento alterado. Por exemplo, crianças com transtorno de atenção e hiperatividade e autismo. No ambiente mais agressivo, essas crianças não sobreviveriam, né? Não estou falando no ambiente de hoje. No ambiente de hoje, nós cuidamos das crianças, né? No ambiente antigo, né, a criança era criada mais solta. E isso pode ser prejudicial. E nós temos hoje, talvez de forma indevida, a gente tem nos cercado de moléculas que são altamente agressivas. Metais tóxicos, né? Hidrocarburetos aromáticos policíclicos, pesticidas, fitalatos, bisfenóis, parabenos como conservantes de cosméticos, produtos emitidos pela indústria química, poluentes ambientais, matéria particulada no ar, produtos de cuidado pessoal e até nossa alimentação. Nós variamos muito a alimentação e o problema, na verdade, o que eu vejo é que às vezes nós somamos essas interferências de disruptores endócrinos, né? Isso nos torna mais sensíveis, nos inflama mais, nos dá mais estresse oxidativo, altera a nossa sensação hormonal, gera uma sensação que numa janela, num momento de sensibilidade, faz que você tenha essa manifestação, faz que você tenha, por exemplo, crianças que têm um risco aumentado, né, de falha cognitiva, de alteração do desenvolvimento físico, um desempenho escolar deficitário, aumento de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensão. Você pode ter, por exemplo, crianças com alteração na relação idade gestacional e tamanho, né?
Isso pode acontecer e nós temos que cuidar dessas crianças, né? Cuidar das futuras crianças desde o período em que você resolve ter um filho. E eu gostaria de pegar esses 1000 dias e jogar para trás aqui, né? Esse é o meu sonho. Começar a cuidar da mãe e do pai que querem ter um filho, fazer essa programação. E aí você tem o que? O ambiente fazendo essa programação. E à medida que você tem mais agressão, mais risco você tem. O processo inflamatório altera o neurodesenvolvimento. Esse processo inflamatório pode acontecer na vida intrauterina, você pode ter infecções perinatais, você pode ter durante a infância. E essas infecções vão ter um efeito cumulativo. Nós chamamos isso de agressão cumulativa, onde você tem um aumento inapropriado das citocinas, causando alteração no neurodesenvolvimento, né? No estado pré-concepção, que é onde a gente deve começar a trabalhar, né, você tem o status nutricional, obesidade, o estresse, o uso de medicamentos, podem alterar, né, a função do desenvolvimento da criança, os disruptores endócrinos. E nós temos contato com isso tudo, né? Apesar de, por exemplo, bisfenol está proibido, você tem ainda na natureza. Fitalatos você ainda tem nos plásticos, poluentes orgânicos persistentes você tem em tudo quanto é canto, né? Isso vai fazer com que você tenha alteração, né? Você tem uma alteração do tamanho da criança ao nascer, um crescimento alterado, uma microbiota alterada, uma composição corporal alterada, uma desglicemia, doenças cardiovasculares, dislipidemia. Durante esse período de desenvolvimento, os 1000 dias influenciam isso aí. A idade avançada dos pais também pode influenciar, mas você tem vários fatores. Você tem riscos genéticos, aqui nós estamos falando de autismo, né? Status socioeconômico, disfunção nos seus gametas, né? Como é que anda o espermatozoide e o óvulo, né? Você tem, por exemplo, fatores ambientais como poluentes, pesticidas, metais pesados também, né? Você tem, por exemplo, uma gravidez não perfeita, né? Parâmetros de nascimento subótimos, um score de apegar baixo, um baixo peso ao nascer, alterações genômicas, isso tudo pode concorrer para que você tenha mais crianças autistas. Então o ambiente ele vai influenciar durante esses 1000 dias, né? A presença ou ausência, o excesso de nutrientes, a falta de nutrientes, a desnutrição, toxinas, né? Doenças na mãe, uso de medicamentos, o processo inflamatório, que eu acredito pode ter a ver com infecções também, né? Traumas, hipóxia, a carga genética, alterações endócrinas, o próprio estresse pode gerar inflamação, e o estresse aumenta o cortisol, tudo isso pode fazer com que você tenha alteração no desenvolvimento. Esses mesmos 1000 dias são um período onde você tem essa fragilidade, ou essa janela de fragilidade. Então, a fome durante o período da gestação também é ruim, né? Por exemplo, fome durante o início da gestação gera um perfil aterogênico, aumenta a concentração de fibrinogênio, aumenta a massa corporal, aumenta o risco de doença cardíaca, dislipidemia, né, e uma resposta ao estresse mais agressiva, aumenta o risco de esquizofrenia. A fome na gestação média aumenta a prevalência de desordens respiratórias, microalbuminúria, intolerância à glicose e diminui a função renal. E a fome no final da gestação reduz a doença à glicose e aumenta a taxa de mortalidade. A fome também é outro fator importante. E como é que isso acontece, né? Você tem uma mudança na forma como você lê seu DNA, né? Essa programação epigenética não é uma mutação no seu DNA, é uma forma como você lê seu DNA. Então, certas sequências do seu DNA são alteradas do ponto de vista como elas são lidas com acetilação, desacetilação, metilação, desmetilação, fosforilação, ubiquitinação, ou seja, você tem várias linhas. O normal é a acetilação e a metilação. Com isso, né, você faz uma espécie de programação metabólica, fazendo que você tenha a possibilidade de desenvolver, uma possibilidade maior, né, desenvolver doenças metabólicas pós-nascimento, né, como por exemplo um peso alterado, massa corporal aumentada, hipertensão, doenças cardiovasculares, alteração na capacidade de adaptação metabólica, tudo isso associado a esse período de desenvolvimento onde você tem no período pré-concepção e periconcepção e no início da gestação, alterações, por exemplo, de acesso a nutrientes e um excesso de
contaminantes ambientais, né? É lógico, você falar assim, ó, eu consigo fazer a correção, você consegue fazer a correção, mas não é 100%. Você pode, por exemplo, trabalhar na metilação. Os estudos indicam que a metilação bem feita, ela pode fazer a prevenção, né? Você tem que conversar com um profissional da área, lógico. A perfusão placentária é fundamental, né? O paciente não pode desenvolver pré-eclâmpsia, hipertensão arterial. Faltam alguns exames, né, para analisar exatamente a metilação e perfusão placentária. Avaliar marcadores epigenéticos, né, e tudo isso vai ser associado a um benefício à criança, né. Então, existem várias possibilidades para você intervir durante esse período, né. No período periconcepção, você tem suplementos alimentares, você tem aqui o possível uso de colina, você tem o ácido graxo essencial, você tem as vitaminas do complexo B, tudo isso interagindo para que você tenha um efeito melhor. Não pode faltar micronutrientes, tá, pessoal? Mas não pode sobrar também, isso é muito importante, esse conceito. O paciente não deve estressar, não deve inflamar. O ômega 3 seria uma intervenção anti-inflamatória que, na minha opinião, pode ser importante, mas tem que ser um ômega 3 de qualidade. E o pessoal sempre esquece de restringir o ômega 6, não pode restringir demais, porque o ômega 6 é importante para o desenvolvimento, mas se ele estiver em excesso, ele vai ser pró-inflamatório. Então, esse período de 1000 dias é uma janela de fragilidade, né, e de adaptação. Ela é uma janela de fragilidade e exposição exatamente para você se adaptar. A criança ou o feto, ele se adapta, né, a esse ambiente agressivo. Ou a espécie se adapta como um todo, né? Falta de nutrientes, excesso de nutrientes, xenobiose, inflamação, estresse, seria uma resposta a um ambiente não hospitaleiro. Então esse período de 1000 dias é o prazo que a gente geralmente estabelece para que haja uma adaptação a um ambiente não hospitaleiro do grupo como um todo, né? Gerando ou fuga da região ou tentativa de medidas de compensação, né? Exatamente para que a espécie sobreviva sobre a face da Terra. Legal, meninas e meninos? Muito obrigado pela atenção. Convido vocês a dar uma zapeada aqui na Árvore do Conhecimento, no meu canal, canal de Henrique Kigami. Com certeza tem algum curso que cabe, né, na sua necessidade, que você pode estar precisando dele nesse momento. Um beijão para vocês, tchau, tchau.